Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. E não é um simples episódio, viu? Estamos no nosso 30º episódio e aqui nós estaremos abordando um tema super debatido lá no nosso canal do Telegram. E se você ainda não faz parte do nosso canal, faça parte agora mesmo. Todos os dias, diariamente, nós estamos divulgando as atualizações tributárias e aos sábados é o nosso dia de escolha, de votação para o nosso novo episódio. Então, de antemão, eu já agradeço a todos aqueles que votaram, participaram da nossa enquete e escolheram o tema PIS e COFINS, entendendo sobre estas contribuições. Então, é sobre PIS e COFINS que nós estaremos abordando agora no nosso 30º episódio. Vem comigo! E já que o nosso tema de hoje é entender sobre as contribuições de PIS e da COFINS, vamos a elas. O PIS e COFINS, eles são tributos, gente, são contribuições que costumam andar sempre acompanhados, tá? Mas eu preciso informar que eles são dois tributos totalmente diferentes. Enquanto que o PIS está fundamentado por meio da Lei Complementar número 7 de 1970, onde lá no seu primeiro artigo, ele indica, essa lei complementar indica que é instituída o Programa de Integração Social, que é destinado à promoção da integração do emprego na vida e no desenvolvimento das empresas. A COFINS, ela está fundamentada na Lei Complementar número 70 de 91. E lá no seu artigo 1º, ele indica que, sem prejuízo da cobrança das contribuições do PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, fica instituída a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso 1 do artigo 195 da Constituição Federal, que seria devida pelas pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas pela legislação do imposto de renda, e que são destinadas exclusivamente às despesas com atividades fins das áreas de saúde, previdência e assistência social. Bom, diante dessa informação introdutória para que você saiba a fundamentação tanto do PIS quanto da COFINS, fica aqui a nossa primeira visão para abordar essas duas contribuições. Além delas estarem acompanhadas, andarem diretamente acompanhadas, importante aqui que eu destaco para vocês é que ambas elas possuem um objeto, que é justamente são fundos criados, são contribuições destinadas ao amparar a Seguridade Social. Primeiro, o PIS, gente, para quem muita gente não conhece, ele é custeado pelas empresas, tá? E ele faz parte ali do seguro-desemprego para o trabalhador que perde o seu emprego porventura. Enquanto que a COFINS, ela está ali ligada exclusivamente a atender ao financiamento da Seguridade Social. E isso aqui nada interfere em relação ao PIS e muito menos do PASEP, tá? Por quê? Porque no nosso artigo 195 da Constituição, onde é descrito as contribuições relacionadas à Seguridade Social, ali, gente, estão
todas as informações relacionadas à área da Seguridade Social. E muito embora, apesar de possuírem a mesma base de cálculo, porque aqui, como eu já falei para vocês, essas duas contribuições elas andam lado a lado. E elas possuem sim a mesma base de cálculo. Agora, eu trago aqui uma informação para vocês que a destinação do valor que é recolhido por essas contribuições é totalmente diferente, tá? Enquanto que o PIS ele vai ser destinado a fazer aquela promoção da integração social do empregado, o COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Isso inclui aqui a Previdência Social, a Assistência Social, a Saúde Pública. Correto? Então, quando a gente fala que existe uma empresa que está realizando o recolhimento do PIS, logo, futuramente, aquele valor vai ser destinado, tá, a fazer uma integração para que ocorra o chamado seguro-desemprego, tá? Já o COFINS não. A COFINS, ela é destinada para o custeio da Previdência Social, Assistência Social, Saúde e principalmente para a Seguridade Social. Agora, é muito importante eu trazer aqui para vocês a forma como essas duas contribuições elas são recolhidas. Por quê? Porque mais para frente, daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês que essas contribuições elas possuem formas de apuração totalmente diferentes, tá? Então, esse é o momento para que eu possa explicar para vocês qual é o fato gerador, a base de cálculo e quem são os contribuintes. Agora, sem muita balela, vamos começar a descrever cada um. Para que você possa compreender, gente, o PIS e a COFINS, eles devem ser recolhidos, tá? Da seguinte forma. Agora, preste atenção nos conceitos. O fato gerador do PIS e da COFINS é sempre o auferir renda, auferir receita, perdão. Toda vez que uma pessoa física ela está adquirindo uma receita, está auferindo uma receita, ali nós temos o fato gerador, tanto do PIS quanto da COFINS. Agora, em relação à base de cálculo. A base de cálculo, gente, ela está relacionada principalmente em relação à totalidade de todas as receitas. E quando nós falamos totalidade de todas as receitas, logo pense no faturamento. Então, aquele faturamento que aquela pessoa jurídica, ela adquire, tá? E isso pode ser contado 12 meses, 6 meses, tá? Essa totalidade de receitas, esse faturamento, sim, é base de cálculo. Agora, Ragélia, o PIS e a COFINS, eles são apurados mensalmente? Como é que eu vou fazer a apuração desse faturamento? Bom, o faturamento do mês equivalente. Tá? E quem são os contribuintes, gente? Os contribuintes são as pessoas jurídicas e com a exceção daqueles de pequeno porte que são submetidas no regime do Simples Nacional. Então, muita atenção. Pessoas jurídicas que são optantes pelo Simples Nacional, tá? Eles não são contribuintes de fato dos PIS e da COFINS. Ou seja, para que você possa ter em mente aqui, o PIS e a COFINS, eles devem ser recolhidos sempre em uma empresa que ofere receita durante o mês. E o pagamento dele, gente, é sempre realizado todo dia 25 do mês seguinte daquele fato gerador, tá? Então, muita atenção aí. Agora eu trago para vocês como é que funciona a fórmula para calcular o PIS e a COFINS. Para isso, muita atenção aqui, porque já vamos falar sobre cumulatividade e não cumulatividade, tá? Porque
Porque o motivo pelo qual eu estou mencionando aqui para vocês é a importância de se conhecer a incidência cumulativa e não cumulativa do PIS e COFINS, é porque se você não entender o que são esses dois institutos, não tem como você entender como se calculam essas duas contribuições, tá? Agora, primeiro, vamos tratar sobre a incidência cumulativa, tá? É importante que eu destaco aqui, quando eu estiver falando em relação a regime cumulativo e regime não cumulativo, isso nada tem a ver em relação aos regimes tributários Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado e o lucro real. Não tem nada a ver, tá? É regime dessas contribuições, tanto do PIS quanto da COFINS. Então, essa nomenclatura regime não cumulativo e cumulativo, ela é uma nomenclatura exclusiva tanto do PIS quanto da COFINS. Então, fica aqui já a dica para que vocês possam compreender ainda melhor. Em relação à incidência cumulativa do PIS e da COFINS, nesse regime, gente, não existe uma apropriação de créditos em relação aos custos, custos, despesas, encargos, tá? Importante aqui que eu destaco aqui para vocês que vocês possam ter isso mais, compreender melhor. Quando a gente fala de regime cumulativo, essas contribuições que são pagas, tanto PIS e COFINS, na operação anterior, elas não podem ser abatidas na operação seguinte. Então, quando a gente fala de operação anterior e operação seguinte, logo nós estamos diante de uma cadeia produtiva, tá? Em que essa cadeia, claro, sempre vai haver a incidência de tributos. E quando existe uma incidência de tributos em relação a uma cadeia, é sempre bom observar a forma como se faz e realiza a apuração. Por quê? Porque se estamos diante de uma cadeia, tá? Para que não ocorra um efeito dominó em que todas as peças são derrubadas, ou seja, existirá sempre algo que o contribuinte possa estar ali sendo tributado de forma excessiva, criou-se esse regime não cumulativo que eu vou explicar daqui a pouquinho. Agora, para que vocês possam ter ideia de como isso ocorre, tá? Antes de tudo, o PIS e a COFINS, eles eram cumulativos, porque nesse cenário estavam sendo enquadradas pessoas jurídicas. Como é que funciona hoje? O PIS e a COFINS, eles continuam possuindo dois regimes, tanto cumulativo quanto não cumulativo. Aqui nós estamos explicando para vocês o regime cumulativo. E nesse cenário estão enquadradas as pessoas jurídicas que tributam pelas regras do lucro presumido, pois elas apresentam PIS e COFINS cumulativos, tá? Para que você possa entender melhor, a gente pede para que você imagine uma empresa de comércio atacadista, que para apurar o valor de venda, ela utiliza os seguintes itens, tá? Como custo, despesa, encargo e até mesmo aqueles tributos e as contribuições sobre o lucro, tá bom? Dentro de todos esses valores de custo, despesas e os encargos, a gente consegue identificar o PIS e a COFINS de quem vendeu para ela, tá? Agora, imagine, essa empresa de comércio varejista, na compra da empresa do comércio atacadista, ela não separa esses valores para abater os débitos de PIS e COFINS, que são decorrentes das vendas para os consumidores final, por exemplo. Isso é a cumulatividade, pois ela apresenta, sim, uma cadeia em que os créditos que foram pagos na operação anterior, no comércio atacadista, o comércio varejista, ele não abate na sua operação.
Então, se você compreendeu, agora você já consegue identificar que a não cumulatividade aqui, tanto do PIS quanto da COFINS, ele é algo que ele está muito ligado à questão de creditamento ou não de crédito. E nesse caso aqui, nós estamos falando de não creditamento de crédito, tá? Agora, para as alíquotas, nós temos 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Agora, segundo um princípio constitucional, os tributos que são pagos sobre a produção e a circulação de bens e determinados serviços não cumulativos e, portanto, eles devem ser abatidos nas operações seguintes. Então, aqui nós já vamos estar tratando diretamente da questão da não cumulatividade, tá? Sobre o regime da não cumulatividade, que o PIS e a COFINS, eles fazem parte, eles possuem esse outro regime também. Como é que ocorre? Acontece a apropriação de crédito, muito diferente do que a gente explicou na cumulatividade, em que não se pode creditar. Na não cumulatividade, aqui acontece a apropriação de créditos em relação àqueles custos, tanto com despesa, encargo da empresa, essas coisas. Agora, para que vocês possam entender um pouquinho mais, essas organizações que são enquadradas nesse regime, a gente fala que são os contribuintes do PIS e da COFINS não cumulativo, são aqueles que apuram o imposto de renda com base no lucro real. Então, observe, lucro real existem a apropriação de créditos. Então, quando a gente está falando de determinadas organizações que estão enquadradas e apuram o seu imposto de renda com base no lucro real, ocorre a não cumulatividade, tá? É claro que existem algumas exceções. Agora, para que você possa entender como é que funciona essa não cumulatividade, aqui, a gente vai explicar para exemplificar com aquela determinado comércio varejista. Ele é tributado pelas regras do lucro real, tá? As receitas dessa empresa estão sujeitas à não cumulatividade. Então, portanto, ela comprou de uma empresa de comércio atacadista de determinados produtos no valor de R$ 1.400. Nessa operação, a empresa adquirente, que é o comércio varejista, ele vai se creditar de PIS e COFINS, do valor de quem vendeu para ela. Agora, imagine, na ocasião da venda ali, daquela operação, houve um creditamento de PIS, ou seja, R$ 1.400 vezes 1,65%, que é o percentual do PIS relacionado à não cumulatividade, tá? Ou seja, a gente vai ter aí um resultado de R$ 23,10. Já a COFINS, vamos fazer o cálculo da COFINS aqui. A COFINS é 1.400 vezes 7,6%. Por quê? 7,6% é a alíquota da COFINS no regime não cumulativo. Então, nós teremos aqui o valor de R$ 106,40, tá? Agora, por exemplo, na sequência, a empresa efetuou vendas no mês no valor de R$ 2.200. Nesse caso, a gente vai ter um débito de PIS não cumulativo no valor de R$ 36,00 e de COFINS no valor de R$ 167,20. Agora, realizando aqui a apuração tanto do PIS quanto da COFINS, a gente pode realizar um abatimento de crédito, ou seja, um aproveitamento de crédito, tá? Em relação a débito e crédito. Isso aqui é contabilidade pura. Ou seja, quando a empresa for realizar a apuração do PIS no regime não cumulativo, ela vai realizar uma diferença entre 36,30, tá? Sendo subtraído 23,10, que foi o valor da apuração que foi realizado, que foi
pago, na verdade, tendo ali um aproveitamento de crédito no valor de R$ 13,20. Portanto, oriundo dessa subtração, a empresa ela só vai recolher, gente, R$ 13,20 a título de PIS. Não existe aí uma soma, existe uma subtração. Então, nada melhor do que eu explicar para vocês que, diferente da cumulatividade, a apuração na não cumulatividade, no regime não cumulatividade, são operações matemáticas. Enquanto que a cumulatividade ela vai somar e não vai gerar nenhuma possibilidade de subtração, o que garante àquele contribuinte o direito a crédito. Já na não cumulatividade, aqui a operação matemática é uma subtração, onde se subtrai o que realmente foi pago, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem a possibilidade de créditos. Agora que a gente já mencionou aqui a não cumulatividade, a cumulatividade do PIS e da COFINS, é muito importante que eu traga aqui para vocês, que em relação ao prazo. Então, muita gente se confunde em relação a pagamento, principalmente em questão de agenda tributária, tá? O prazo para o pagamento dessas contribuições, tanto do PIS quanto da COFINS, é todo dia 25 do mês subsequente aquele que ocorreu o fato gerador. Agora, existe uma exceção de entidades financeiras e equiparadas, enquanto que a elas, o PIS e a COFINS, eles devem ser recolhidos até o dia 20 do mês subsequente da ocorrência do fato gerador. Agora, entenda, o recolhimento ele deve ser feito através do DARF, ele é emitido através do SICALC, tá? E o preenchimento do documento ele deve ser utilizado com os seguintes códigos. Então, preste atenção aqui, se você é um analista contábil, um analista fiscal, ou, principalmente, se você é um contribuinte antenado que precisa estar atento a todas essas questões, tá? Códigos de PIS e códigos de COFINS em relação a DARF, gente, são alguns códigos, tá? Que você precisa ficar atento no preenchimento do DARF. Por quê? Qualquer mudança de código ou, porventura, um equívoco na digitação do código, você consideravelmente estará sendo tributado de forma indevida ou até mesmo estar se prejudicando ou prejudicando o seu cliente, né? Muita atenção, em relação ao código do PIS, da contribuição do PIS no regime cumulativo, o código é 8109. Agora, a gente sabe que existem códigos do PIS, tanto para a folha de salários, quanto fabricantes e importadores de veículos em substituição tributária. Tem também a questão do PIS sobre combustíveis, tem o PIS no regime não cumulativo, que aqui é o 6912, tem também o PIS relacionado àquelas vendas à Zona Franca de Manaus, substituição tributária, tem o PIS relacionados às cervejas no regime especial de tributação, tem também a questão das demais bebidas no regime especial de tributação. Tem o álcool no regime especial de apuração e pagamento e a pessoa jurídica de direito público. E essa relação aqui de códigos, tá, de DARF, você pode encontrar na descrição do nosso episódio aqui, até para facilitar o seu entendimento futuramente, para que você possa preencher tudo corretamente. A emissão das guias do DARF, gente, aqui para que vocês possam estar atentos, também pode ser feito de uma forma automatizada, tá? Todavia, ela deve haver uma integração simples do seu sistema fiscal ao módulo de pagamento de tributo, tá? Isso aqui é algo que as empresas atualmente estão realizando com uma maior frequência para estarem
como todos nós conhecemos como estar em compliance, que é estar em conformidade com as normas. Então, fica desde já a dica. Agora, algo muito importante que eu vou trazer aqui para vocês é sobre as questões, tá, do PIS e COFINS, que muita gente aí se discute, que são as chamadas teses tributárias com base na exclusão do PIS e da COFINS. Por muito tempo ficou sendo discutida a inconstitucionalidade da tributação do ICMS, PIS e COFINS sobre a mesma base de cálculo pela existência de uma bitributação. A gente já comentou aqui no nosso podcast sobre bitributação e bis idem. Então já fica a dica para quem não acompanhou o episódio, já fica a consulta aí para episódios anteriores. Esse tema aqui, gente, o assunto ele foi tão debatido, mas tão debatido, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário número 500.704/706, ele foi decidido que o valor do ICMS destacado na nota fiscal ele não deve integrar a base de cálculo dessas contribuições, já que não compõe o faturamento da empresa. Então, importante aqui destacar também que após essa decisão do STF, gente, a Secretaria da Receita Federal, ela continua exigindo o recolhimento de PIS e COFINS sem a exclusão do ICMS. Portanto, as empresas que desejam fazer o recolhimento do PIS e COFINS de acordo com a decisão do STF, do qual nós só precisamos aguardar a questão da modulação dos efeitos dessa decisão, elas precisam fazer o ajuizamento de uma ação. E essa ação é uma ação judicial. Então, desde logo, nós já informamos que é muito importante que as empresas estejam acompanhadas de um profissional para que possa realizar o ingresso destas ações, porque nós estamos falando de créditos. E quando nós falamos de créditos tributários, existem também a questão de compensação, pode ser feita uma compensação, ou até mesmo um pedido de repetição de indébito, que é quando é recebido valores que foram recolhidos de forma indevida, tá? Agora, para vocês terem uma ideia de como está sendo feita essas situações, existe algo também muito importante que eu não posso deixar de comentar aqui para vocês, é que já existe um estudo, tá, relacionado a PIS e a COFINS, que é justamente a reforma tributária. E quando nós falamos de reforma tributária, é claro que a gente não pode deixar de mencionar que recentemente o governo ele protocolou o seu projeto de reforma tributária, onde ele busca reunir PIS e COFINS em uma mesma contribuição, com uma alíquota única de 12%. Agora eu trago para vocês aqui essa informação, que é uma informação muito atual, que é sobre a primeira parte da reforma, da proposta de reforma tributária do governo, que foi enviada ao Congresso, tá? A gente comentou aqui que o PIS e COFINS, por si só, são duas contribuições que possuem a mesma base de cálculo, correto? E ao mesmo tempo em que possuem a mesma base de cálculo, elas também possuem uma certa complexidade em relação a dois regimes de apuração. Um regime é o não cumulativo e o outro regime é o regime cumulativo, tá? Existe também, e nós já comentamos aqui nesse mesmo episódio, que ao mesmo compasso em que nós temos o mesmo fato gerador, tá? Uma mesma base de cálculo, determinados contribuintes e dois regimes totalmente diferentes, né, de apuração, o PIS e COFINS hoje ele
essas duas contribuições, elas possuem legislações diversas, tá? Enquanto que a incidência acumulativa, tanto do PIS quanto da COFINS, eles estão regidos por uma lei, e a lei 99.718 de 98, já para o regime não cumulativo, estamos com as duas leis 10.833 de 2003 e o PIS 10.637 de 2002. Agora prestem atenção. Agora, quando a gente pede para que vocês possam prestar atenção, é justamente que nos projetos de reforma tributária que estão aqui e já são discutidos e já são conhecidos, é justamente eles visam realizar uma extinção do PIS e da COFINS. Agora, na nossa conhecida, recentemente chamada CBS, o governo federal ele busca dar um início à reforma tributária com essa criação da CBS, tá? Para que seja realizado através dela uma unificação do PIS e da COFINS. Uma grande vantagem nisso, quando a gente fala de unificação, é justamente de unificar uma legislação tributária. Assim vai ficar muito mais fácil, até mesmo para que o contribuinte possa compreender, né, como funciona a questão de apuração, como funciona a questão de creditamento, como funciona a questão de realizar o acompanhamento através da nota fiscal, se realmente vai estar destacado ali o valor da CBS, se aquele valor que vai estar destacado na CBS vai ser o valor que vai precisar ser realizado o creditamento. Então, vai existir essa unificação. E quando se fala em unificação de tributação, a gente também fala unificação de tributação e unificação de legislação, a gente, ao mesmo tempo, também já denota uma redução quase que significativa em relação às questões de horas em que o contribuinte deve passar para realizar o cumprimento de obrigações, sejam elas acessórias e sejam elas principais. Por quê? E quando eu falo isso, é justamente trazendo aqui a realidade para que vocês possam entender. Atualmente, hoje, o contribuinte, ele leva aproximadamente mais de 1.500 horas para se realizar o cumprimento de obrigações. Agora, em relação ao cumprimento de obrigações acessórias e principais, eu quero que você, agora já trazendo aqui vantagens e desvantagens em relação a projetos, às propostas de reforma tributária, que eu vou falar em especial da proposta do governo, que é justamente unificar o PIS e a COFINS com a criação da CBS, que é a Contribuição sobre os Bens e Serviços, tá? O governo federal, gente, ao dar início e protocolar o seu projeto de criação da CBS, que nada mais é do que uma unificação do PIS e da COFINS, existe uma vantagem aí, tá? E a gente traz aqui a vantagem justamente da unificação da legislação tributária, que hoje vocês já sabem, nós já comentamos aqui, que nós temos lei ordinária, nós temos lei complementar, são diversas leis, são diversos regimes que essas duas contribuições, que possuem a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador e ainda os contribuintes, tá? Elas possuem uma legislação muito vasta. Então, se unificar a legislação, e isso nós já estamos aí garantindo a redução significativa de algumas horas que o contribuinte terá menos para realizar a apuração, porventura, dessa nova contribuição.
Uma outra vantagem que a gente percebe também com a CBS está muito relacionada a uma redução do contencioso tributário em relação às propostas, as teses tributárias que envolvem a exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS, tá? Com a CBS, não vai existir essa questão de exclusão de base de cálculo, porque o próprio texto de criação da contribuição sobre os bens e serviços, ele não menciona a questão do ICMS. Então, quando a gente fala sobre redução do contencioso, nós também, ao mesmo compasso, nós já mencionamos aqui uma possível redução para que as empresas deixem de pagar de forma indevida tributos, tá? Agora, como nem tudo que reluz é ouro, nós também precisamos mencionar a questão da desvantagem. E uma grande desvantagem que nós estamos já identificando aqui e já falando desde logo para vocês é que poderá sim existir uma elevação da carga tributária, porque entenda, hoje nós temos alíquotas do PIS e da COFINS cumulativo que juntas elas são 3,65%. Enquanto que PIS e COFINS não cumulativo, que é onde a gente fala que ainda há um crédito a ser apurado, é de 9,25%. Onde tudo substitui isso tudo por 12%. Será realmente viável substituir as empresas que possuem o regime do PIS e COFINS cumulativo, substituir 3,65% por 12%? E para as empresas que possuem o regime do PIS e da COFINS não cumulativo, será que é viável substituir 9,25% por 12%? Assim, se efetivamente vai passar essa alteração na legislação tributária, a gente ainda não sabe. Todavia, o que desde logo a gente informa aqui é que se passar com essa alíquota de 12%, vai gerar sim um aumento considerado na carga tributária, principalmente para o setor de serviços. Então, nós encerramos aqui esse episódio deixando essa reflexão. Se realmente será viável uma proposta de reforma tributária para elevar a carga tributária. E com essa reflexão, nós encerramos o nosso 30º episódio aqui do nosso Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E nós encerramos aqui agradecendo pela excelente companhia com a qual você nos proporcionou e já te convidando para interagir conosco nas nossas redes sociais e não esqueça de fazer parte do nosso canal do Telegram e escolher qual tema será abordado no nosso próximo episódio. Te vemos na próxima semana. Tchau!